Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo de Rei do Pitaco aqui no nosso canal. Uma rodada muito bacana, uma rodada diferente, porque nós teremos a opção de escalar na Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. Então, grandes jogadores aí, uma seleção para a gente montar de ótimos jogadores. Então, vamos lá. Lembrando aqui que o nosso foco é sempre aqui na Liga Dobro ou Nada. E vou falar também alguns possíveis SG para a gente poder fechar e garantir uma grana na liga de tiro curto, beleza? Então na tática 4-3-3 nós vamos começar no nosso gol, tá? Boas opções, com certeza aqui Flamengo e Palmeiras é um grande jogo, jogo que proporciona sim defesas aos goleiros, então Diego Alves e Everton são bons goleiros para a rodada, principalmente para quem gosta de usar um pouco mais. Eu acho que o Diego Alves tem mais chances de manter o SG do que o Everton, tá? Eu vejo o Flamengo como mais favorito nessa rodada. Então, são duas opções, mas eu ainda assim ficaria aí com o Diego Alves, tá? Outro bom goleiro para a rodada aqui, que vai ser o meu goleiro no caso, vai ser o Marcos Felipe do Fluminense, tá? O Fluminense enfrenta aqui, ó, o Nova Iguaçu, tá? Então, total favoritismo ao Fluminense, que vem fazendo gols, vem conseguindo manter alguns SG, e o Marcos Felipe sempre faz ali uma ou duas defesas por jogo, porque o Fluminense às vezes deixa ali os caras chutar de fora da área. Isso favorece pra gente ali algumas defesas do goleiro do Fluminense, tá? Everson e o Fábio, outro clássico ali no Campeonato Mineiro. Eu acho um risco tanto um quanto o outro. Eu acho que é um jogo... claro que o Galo é muito favorito nesse jogo, mas vejo franco ali pros dois lados para poder sair gols. Então não escalaria nenhum desses dois goleiros, tá? Andrei do Volta Redonda, pela primeira vez a gente podendo escalar aí o Volta Redonda, que joga contra o Botafogo, tá? Então também vejo o Volta Redonda tá muito bem no Campeonato Carioca, então cuidado ao escalar e achar o Botafogo é favorito. Não, o favorito nesse jogo é o Volta Redonda, tá? Então a gente vai manter aqui o Marcos Felipe. Vamos lá para as nossas laterais, tá? Vinha é um grande lateral, a gente sabe do potencial dele aí, ótimas chances de desarmes. O ataque do Flamengo ataca demais, então troca muita bola. O Vinha então pode fazer alguns desarmes, é uma grande opção, assim como o Marcos Rocha, tá? Felipe Luiz e Isla também grandes nomes aqui para lateral. Egide e Calegari, excelentes opções. Já vou até falar o meu primeiro aqui. Vai ser o Calegari, vai estar no nosso time, vamos dobrar e depois a gente vai triplicar a defesa do Botafogo para essa rodada, tá? Então, acho que os melhores laterais ali estão acima do Calegari pra cima, tá? Abaixo ali, Volta Redonda e Botafogo. Pra Liga do Brunada, não aconselho nenhum desses aqui, tá? Então aí eu fiquei na dúvida entre Felipe Luiz e Guilherme Arana, tá? Eu acho que os dois podem sim perder o SG. Ainda vejo o Flamengo com mais chances de manter o SG do que o Galo, mas o Guilherme Arana é aquele cara que ataca demais, né? Vem aí, fez gol na rodada passada, então tem forte chance ali de uma assistência, de um outro gol, porque ele é muito ofensivo. Então a gente vai manter aqui Guilherme Arana. Mas grandes opções aqui, Felipe Luiz, Isla e Marcos Rocha em Vinha para quem é um pouco mais ousado. Mas vamos aqui de Arana. E como eu falei que nós iríamos triplicar nossa defesa do Fluminense, já vamos colocar aqui o Nino, grande zagueiro do Fluminense. Então a gente vai aqui com o Nino, tá? E bons nomes aqui, Júnior Alonso é um grande nome aqui para a rodada, porque nós não temos tantas opções, as opções tá ficando mais difícil porque são grandes jogos, né? Gustavo Gomes, a gente sabe do potencial dele, um grande zagueiro. Rodrigo Caio, ótimo zagueiro também, Lucas Claro também é um bom nome. O Ilharão, cara, eu gostei muito dessa chegada do Ilharão como defensor, tá? Eu acho que é um grande nome aí, o Ilharão, para defensores, pra gente aí que gosta de escalar o time do Flamengo. O Ilharão é um grande nome, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Mas eu vou deixar o Rodrigo Caio, porque eu gosto muito dele, é um cara que ataca a bola, que chega muito. E para poder colocar também um defensor do Flamengo, porque vai ser um grande jogo, né? Acho que mesmo se o Flamengo perder SG, Rodrigo Caio tem chances ali de tirar alguns desarmes, quem sabe um gol de escanteio. Então vamos aqui de Rodrigo Caio, tá? Aí fica a nossa defesa com 3 defensores do Fluminense, um do Flamengo e um do Galo. Aí no meio de campo não tá muito difícil de escalar não, cara. Tá muito bom o meio de campo. Arrasca é um cara que a gente não pode deixar fora, né? Everton Ribeiro, Gerson e Diego são os meio de campo do Flamengo, vem pontuando demais. O Everton Ribeiro não despontou ainda,
O Gerson já foi muito bem em uma rodada. Diego mitou demais em outra rodada, fez mais de 15 pontos. Então o Flamengo tem um meio de campo excepcional aí pra gente poder escalar. Mas a gente vai aqui com a Arrascaeta. O nosso segundo vai ser o Nenê do Fluminense. Como eu falei, o Nenê é um grande... O Fluminense é o grande favorito pra essa rodada. O Nenê vem muito bem. Tá finalizando algumas bolas, é um jogador de assistência, bate falta, escanteio. Então, é o grande nome do Fluminense aí. Rafael Veiga pode ser uma boa para dar uma diferenciada, dar uma quebrada nesse meio de campo de Flamengo e Fluminense, tá? Mas o terceiro, a gente não tem como fugir dele aqui, Nátio Fernandes. O cara é muito bom, o cara finaliza bastante, bate faltas, bate escanteio, bate falta lateral para dentro da área. Então ele é um grande nome. E o outro que eu não falei aqui do Galo, o Zaracho também é um grande nome. Também o Galo também, assim como o Flamengo, tem grandes peças. Do meio pra frente, o Galo é um time excepcional, cara. Eu acho que ainda colocando o lateral, o Guilherme Arana é um grande time mesmo, tá? Então, são essas boas opções aí. Como eu falei, entre Botafogo e Volta Redonda, a gente não conhece muito bem os jogadores do Volta Redonda. E os jogadores de meio de campo do Botafogo não entrega tantos pontos assim, tá? A mesma coisa do Cruzeiro. É um meio de campo que não entrega tanto. Então, a gente vai fechar com o Zaracho aqui. Então, tem Arrasca, Nenê e Zaracho no meio de campo. Que meio de campo sensacional. Puta que pariu. E aqui no nosso ataque, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar jogadores buscando gols de 13 pontos, tá? Porque imagina a assistência de um gol do outro. Aquele gol de 13 pontos com Arrasca e Gabigol. Uma grande possibilidade, né? Tanto a assistência do Gabigol, que às vezes sai um pouco de dentro da área, e o Arrasca chega ali como aquele homem para finalizar, aquele homem surpresa. Vamos colocar o Hulk também. Temos o Keno de bom nome, tá? Mas eu acho que o Hulk, como eu já falei em algumas outras rodadas, é o protagonista desse time. Junto com o Zaracho, bate algumas faltas. A bola procura bastante o Hulk. Ele tá buscando o jogo, então vamos deixar o Hulk aqui, tá? E antes de falar do nosso terceiro atacante, claro que Bruno Henrique e Keno, como eu já falei, são grandes opções, tá? O William do Palmeiras e Rony, eu acho que ainda corre um pouquinho por fora entre Keno e Bruno Henrique. Eu vejo mais o Bruno Henrique com mais possibilidades de assistência e gols do que o William e o Rony, tá? Então aqui, Rafael Sobis pode ser uma boa, porque como o Galo ataca demais, o Rafael Sobis pode ser uma grande surpresa que poucas pessoas vão escalar, tá? Então Rafael Sobis pode ser um bom nome aí para pintar no seu time, beleza? Mas o nosso terceiro atacante aqui poderia ser o Luiz Henrique, mas poderia ser o Kaique também, mas vamos com Dom Fredon do Fluminense, tá? Grande nome aí, cara artilheiro, onde passa, sempre deixa o golzinho dele, tomara que deixe mais um nessa rodada pro Fluminense. E o técnico, como nós temos mais jogadores do Fluminense, tô confiando mais na vitória do Fluminense para essa rodada. Acho que é o time que tá com favoritismo muito maior, então a gente vai de Roger Machado. Mas eu vejo um Cuca como um bom nome também para essa rodada aí, por questão de número de gols. O Atlético Mineiro pode sofrer um gol, claro, mas se ele tem chance de fazer 2, 3 e alavancar aí a pontuação dele. Mas a gente vai de Roger Machado para o nosso técnico. E aqui no ataque, na nossa reserva. Na nossa reserva, eu vou deixar, tá, de stand-by aqui. Eu acredito que os três joguem, acredito que os três fiquem de titular e joguem aí os 90 minutos. Possivelmente quem pode sair ali, como é um pouquinho mais de praxe, o Gabigol, mas se o jogo tiver muito pegado, acredito que o Rogério Ceni mantenha ele até o final da partida. Mas vamos aqui de Bruno Henrique, tá? No meio de campo, nós vamos deixar aqui, cadê ele? Nós vamos deixar o Martinelli do Fluminense, tá? É um bom nome ali. Martinelli não, desculpa, é o Iago Felipe, cadê ele? Iago Felipe, tá? Vai ser o Iago Felipe, que tem uma média maior, é um cara que chega um pouco mais à frente e tem alguns desarmes, tá? Então vamos de Iago Felipe no meio de campo. Pro nosso zagueiro, aí já são jogadores que eu acredito que dificilmente vai desfalcar. Mas a gente vai deixar o Lucas Claro. E para nossa reserva, a gente vai deixar aqui o Egídio, tá? Goleiro a gente não vai deixar nada, tá? Vamos deixar ali o goleiro descansando dessa vez, não precisaremos de goleiro reserva, tá? Então, esse é o nosso time aqui para as ligas dobro ou nada. Vou salvar aqui a minha escalação, tá? Porque esse time já está lá. E aí, pra gente fechar algumas defesas, cara, eu acredito que a defesa mais favorita é sim a do Fluminense. Então, a gente vem aqui na zaga do Fluminense, Egídio Calegari,
já vem aqui fechando o olho, Lucas Claro e Nino, e fecha ali com o Marcos Felipe. E cara, do meio pra frente, ainda assim seguindo nessa... E coloca ainda o Roger Machado, tá? De técnico. E aí seguindo essa linha, a gente pode fazer isso aqui, ó, colocar um Nenê, Iago Felipe e o Dom Fredão no ataque. E faz uma variação com a Arrasca no meio de campo. E aí a gente coloca ainda. Aí você tem diversas opções. Aí quanto mais time você puder fazer, mais chances você terá, tá? Mas esse que eu tô montando vai ser um dos meus times de tiro curto. Porque eu vou deixar quem? Vou deixar o Bruno Henrique, que é uma peça que muita gente às vezes acaba colocando só o Gabigol e não coloca o Bruno Henrique. Mas vou deixar também o... Cadê ele aqui? Rafael Sobis. É uma diferença, entendeu? O Rafael Sobis pode ser uma surpresa ali que pode diferenciar dos demais aí e ser um diferencial para nós. Então, esse é um dos meus times de tiro curto. Vou postar outros times lá no meu Instagram, beleza? Então, fica ligado lá no Instagram que vamos ter mais novidades, vamos falar de times. Amanhã a gente passa algumas dicas a mais, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço, é nóis e tamo junto. Valeu!